Fala galerinha, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da isomeria, não é? Já passamos pela isomeria plana, falamos de todos os casos que eram importantíssimos para a gente em relação às possibilidades de comparar, não é, os isômeros, as classificações de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Agora a gente vai virar a página da isomeria plana e a gente vai avançar para a isomeria espacial. Então é o que nós estudaremos de agora em diante, tá bom? Então começamos aqui a isomeria espacial. Essa isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. Esse é um termo muito adequado para a gente aplicar aqui dentro, tá bom? Então, estereoisomeria é o estudo da isomeria espacial, tá bom? E o que seriam isômeros espaciais? O que nós vamos levar em consideração quando aqui a estudamos? Esses isômeros espaciais vão ser comparados, como fizemos anteriormente, os estereoisômeros, que são os isômeros espaciais, ok? Eles apresentam, diferentemente da isomeria plana, eles apresentam a mesma conexão atômica, ou seja, os átomos se conectam da mesma forma em ambos os compostos que eu vou comparar, no mínimo dois, claro, tá bom? Mas o arranjo espacial é diferente entre as moléculas, tá? Então, o arranjo espacial é diferente entre as moléculas. Então, é isso, é diferente entre as moléculas. Então, é isso que nós vamos aqui estudar, beleza? As moléculas vão ser diferentes no espaço, por isso que a isomeria é espacial. Aqui, galera, a gente, claro, não tem que ficar imaginando moléculas em 3 dimensões. Não adianta você fechar o olho e imaginar como uma molécula está no espaço nesse exato momento. Isso é impossível para qualquer um de nós, para mim e para vocês, tá bom? Então, nós vamos usar aqui ferramentas técnicas que nos permitem diferenciar as estruturas no papel, mas que, na verdade, seriam diferentes no espaço, tá bom? Então, nós vamos aqui, dentro da isomeria espacial, encontrar 2 tipos de isomerias possíveis. Quais são elas? Primeiro, a estereoisomeria do tipo cis-trans, que a gente conhece também como isomeria geométrica, tá bom? E nós vamos ter, no segundo caso, a isomeria óptica. Então, aqui só existem essas 2 possibilidades, mas com um nível de detalhamento maior do que nós tivemos em isomeria plana. Combinado? Então, vamos para o primeiro tipo, falar tudo que a gente precisa falar e depois nós fechamos esse capítulozinho, tá bom? Então, começando aqui, no primeiro caso, com a isomeria geométrica, ok? Que nós vamos estudar aqui 2 sistemas. Nós vamos estudar o sistema cis-trans, essa classificação, ela vai aparecer para a gente, tá? Ou também o sistema EZ, ok? Kahan, Ingold, Prelog. Então, depois nós vamos entrar nesse mérito do EZ. Então, quando de cara a isomeria geométrica vai poder existir? Eu preciso atender obrigatoriamente a 2 exigências, tá legal? Se eu não atender a nenhuma das 2 ou a uma apenas, a isomeria geométrica ela não pode estar presente para a gente. Então, quando essa isomeria geométrica, que a gente conhece como cis-trans, vai ser observada? Quando de cara, aqui a necessidade de pelo menos um, podem ter mais, tá? Não é problema nenhum, mas pelo menos um. A necessidade de centro
rígido na estrutura, ok? Então, eu preciso de centro rígido para que a isomeria geométrica seja observada nos compostos orgânicos, tá bom? Nos compostos inorgânicos, essa isomeria já é de outro planeta, não vem ao caso. Mas nos compostos orgânicos, eu preciso obrigatoriamente de centro rígido. O que seria isso para a gente? Vamos imaginar uma moléculazinha qualquer. Aqui, ó, eu tenho o etano, ok? 2 carboninhos ligados e os 6 hidrogêniozinhos da minha estrutura aqui estão presentes, ó. Esse é o etano. Estão percebendo aqui, ó? 2 carboninhos, uou, e os 6 hidrogênios, 3 carbonos, ó, 3 hidrogênios em cada carbono. Então tá. Percebam que nessa estrutura do etano, não é? Eu posso, ó, essa ligação conecta os 2 carboninhos. Estão percebendo? Eu posso rotacionar, ó, girar livremente em torno dessa ligação, não é? Aqui com ângulos de 360 graus. Estão percebendo? Ó? 360 graus eu consigo rotacionar em torno do eixo dessa ligação. Isso quer dizer que não existe aqui um centro rígido, porque a rotação em torno do eixo de ligação ela é muito fácil de ocorrer. Tá bom? Eu tenho variações muito insignificantes de energia quando essa rotação aqui acontece. É o que a gente estuda em análise conformacional. Então, nós temos aqui a eclipsada, não é? A anti. A eclipsada, a anti. Não é algo, não é, do nosso cenário aqui. Mas eu tenho aqui uma barreira energética muito pequenininha, em torno de 4, né, quilojoules aqui para que essa rotação aconteça. Ou seja, em qualquer temperatura praticamente, girar em torno dessa ligação é algo muito fácil, tá bom? Agora, se eu analisar o eteno, 2 carboninhos, aqui ó, 2 carboninhos ligados, vocês estão percebendo a dupla ligação entre eles, e 2 hidrogêniozinhos em cada carbono, que é onde estão os meus dedinhos. Percebam que eu tenho uma dupla aqui entre esses carboninhos, não é? Rotacionar aqui, ó, girar em torno dessa dupla é algo muito difícil, não é? Porque se eu tiver que girar aqui, ó, pensando no meu brinquedo, eu vou ter que quebrá-lo, vocês estão percebendo? Para eu poder girar livremente em torno dessa ligação, eu vou ter que separar uma delas. Aqui, ó, separei uma delas, aí eu posso girar, estão vendo? Ó, ó. Mas se a dupla estiver aqui presente, girar em torno dessa ligação não é algo fácil, não é verdade? Então existe uma barreira aqui que não permite que eu gire livremente. Isso é para a gente um centro rígido. Ele não vai estar presente só em ligações duplas ou triplas, não. Ele vai estar presente em ciclos também. Eu vou mostrar isso à frente, tá? Então, o que seria para a gente esse tal centro rígido? Vamos conceituá-lo aqui, ó. Então, o que seria o centro rígido? Opa, de vez em quando o pincel escorre aqui, parece que é um acento, tá? Mas não é, é um ponto. Então, o que seria um centro rígido? Aqui, ó, ele, né, não permite a rotação, livre em torno do eixo da ligação. Isso para a gente seria um centro rígido. Tá legal? É uma barreira energética que não vai permitir que eu ali, né, tenha essa liberdade de rotacionar. Então esse movimento ele fica comprometido quando o centro rígido ele está presente em uma ligação ali ou uma parte dentro da minha estrutura molecular. Tá bom? Então as simples não apresentam centro rígido. Ó, giro livremente em torno da ligação. Já as duplas, né, elas vão apresentar um centro rígido. Ou elas são um centro rígido. Não só as duplas, claro, mas as triplas também. Então, na simples eu giro. Na dupla eu não consigo girar, a não ser que eu desfaça uma das ligações.
e na tripla a mesma coisa, tá bom? Para eu poder girar aqui, não só eu tenho que desfazer uma, eu tenho que desfazer duas ligações, beleza? Então, a princípio, né, esse aí é o nosso primeiro quadro. A isomeria geométrica só vai existir se o centro rígido na minha estrutura estiver presente. Lembram que eu falei com vocês que nós precisamos de duas coisas. Essa é a primeira, tá bom? Então, deixa eu apagar, porque aí eu vou falar um pouquinho mais desse centro rígido, claro, que ele é importantíssimo para a gente. Então, a isomeria espacial, né, ela vai dar conta exatamente disso. Nesse caso, né, as moléculas aqui vão apresentar alguma, né, relação com esse centro rígido que vai ser importantíssimo para a gente de agora em diante. Então, vamos lá. Aqui, ó, já sabemos o que é um centro rígido, ok? E nós vamos dividir o estudo não é, dessa isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta e vamos dividi-lo também em compostos de cadeia fechada. As análises são muito parecidas. Vocês vão ver que na hora que nós chegarmos nos compostos de cadeia fechada, a análise vai ser muito rápida. Mas eu vou aqui começar com os compostos de cadeia aberta. Então, o centro rígido nós já sabemos o que é, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Na letra A, vão para os compostos de cadeia aberta. De cadeia aberta. Então, aqui, não é? O centro rígido, portanto, ele vai se caracterizar pela presença de dupla ligação ou de tripla ligação. Nós não vamos encontrar ligações triplas, não é? Ocasionando a isomeria geométrica ou a cis-trans. Então esqueçam a tripla. Por quê, Cris? Porque, como eu disse, eu preciso atender a duas exigências. A dupla e a tripla, elas me dão a possibilidade do centro rígido, mas a tripla não me ajuda a atender a segunda exigência, que vai aparecer daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui nesses compostos de cadeia aberta, né, o centro rígido é caracterizado pela presença de dupla ligação, gente, entre carbonos, beleza? Que é o nosso foco. Nós estamos falando de cadeia carbônica. Então, eu preciso de dupla ligação, ok? E por que a dupla? Vamos analisar um pouquinho aqui, ó. Se eu pegar tá, uma dupla ligação, e aqui eu vou pegar o esqueleto mais simples possível, né? Se eu pegar essa dupla ligação, o que eu posso falar de uma dupla ligação entre carbonos? Tá? De cara, nós já sabemos que esses carbonos aqui, ó, são carbonos com hibridização o quê? sp2, não é verdade? Carbono que faz dupla é carbono sp2. Esses carbonos, eles são trigonais planos. Então, a geometria é trigonal plana, não é verdade? E quando eu levo em consideração as ligações que esses carbonos realizam ali, nós temos no carbono sp2, na simples, uma ligação sigma, e na dupla eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Não podemos esquecer disso. Então nós temos aqui, para cada carbono, tá? Eu tenho 3 ligações sigmas e uma ligação do tipo pi sendo realizada. Tá bom? Então, na dupla existe uma sigma e uma pi. Quando não é, eu preciso rotacionar em torno do eixo dessa ligação, uma dessas ligações, ou a sigma ou a pi, precisa se romper. E o que eu não posso esquecer jamais? Entre sigma e pi, qual delas é a mais forte? Qual delas é a mais fraca? E o porquê disso? Não é? A ligação do tipo sigma, que é assim representada, não é? Ela vem da sobreposição frontal de orbitais. Sobreposição frontal de orbitais. Frontal de orbitais.
ok? A sobreposição, nesse caso, ela é muito eficiente, tá bom? Porque as nuvens eletrônicas apresentam ali uma região comum significativa. A sobreposição é muito, né, importante nesse momento. E quando eu levo em consideração a ligação do tipo π, e aqui eu vou utilizar a cor só para que a gente, né, possa usar o mesmo esqueminha. Aqui, ó. Quando eu analiso a ligação do tipo π, a sobreposição dos orbitais, ela é lateral. Então aqui eu tenho sobreposição lateral de orbitais. E essa sobreposição lateral, formada por orbitais puros do tipo P, ela não é tão eficiente assim, fazendo com que, se a sobreposição é menos eficiente, né, menor, eu faço com que ali a ligação π seja mais fraca que a sigma. Então guarda isso, entre sigma e π, a π é mais fraca, tá bom? Isso quer dizer que a π vai se romper com mais facilidade. Agora, peraí, eu disse que ela vai se romper com mais facilidade. Eu não disse que ela vai se romper facilmente. São duas coisas diferentes, tá bom? Qualquer ligação covalente, seja ela sigma ou π, ela é uma ligação muito forte. Só que entre as duas, que são muito fortes, uma é mais fraca do que a outra, tá bom? Então, a rotação em torno do centro rígido, exige a ruptura de uma ligação covalente do tipo π, ok? O que demanda alta energia. Isso quer dizer que ela não se rompe com facilidade, não é verdade? Então, para girar em torno dessa ligação, uma das duas tem que se quebrar. E qual delas se quebra? A que se quebra com mais facilidade, tá bom? Então, é isso que nós temos, né, sobre o centro rígido. E só mais um gráfico, bem rapidinho, para eu fechar essa análise do centro rígido e já partir para os tipos, tá bom? Então, o centro rígido ele vai ser caracterizado exatamente pela dupla ligação ali. Então, deixa eu apagar aqui e passar um gráficozinho para vocês, para que a gente tenha ideia de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Então, foi. Gente, vocês não têm noção da bagunça que isso aqui faz na nossa vida, tá? Na nossa casa, ok? Então, o quadro ele podia se apagar instantaneamente com o pensamento, né? Apaga, né? E aí eu pensava assim, né? Escreve para mim, de repente o quadro estaria todo completo e eu só escrevia. Oh, bênção, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá. Mas, até lá, bagunças, né, vão surgindo sempre na casa, ó, né? Mas, vamos lá. Agora, graficamente, a rotação né, em torno do eixo é dada por... Então, imagine que eu queira rotacionar em torno do eixo da ligação. Então, nós vamos ter aqui, ó, um gráfico de energia potencial, ok? E nós vamos ter aqui um gráfico de caminho, ok? Então, levando em consideração que vão existir os dois isômeros, tá? Em torno do centro rígido, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho para classificá-los como cis e como trans. Então, como é que eu vou analisar aqui, né, a estabilidade? Então, imagine que eu tenha um isômero A. Eu vou chamar esse isômero de isômero A.
ok? Imaginem que eu tenha o isômero B. São dois isômeros, ok? A diferença de energia entre esses isômeros, né, ela é muito pequena, tá bom? Então, um é mais estável que o outro. Vou falar depois, inclusive, usando, né, dados concretos. Mas o ΔH aqui, ó, a diferença de energia entre eles, ela é próxima de 5 kJ, tá? Para os mais simples, ok? Claro que para os mais volumosos eu tenho uma variação um pouquinho maior. Mas a diferença de energia entre os dois isômeros é muito pequena. Isso quer dizer que transformar o A em B ou B em A vai ser muito fácil. Não, não mesmo. Não é? Por quê? Eu não posso esquecer que para que um isômero se converta no outro, existe o centro rígido como problema na nossa vida. Esse centro rígido aqui, ó, não vai permitir, nesse caso permitiu, né? Não vai permitir a conversão de um isômero no outro com facilidade. Para vocês terem ideia, né, para que a rotação em torno da dupla ligação aconteça da forma como, né, eu mostrei aqui, para que, portanto, o A se converta em B, o B se converta em A, eu tenho uma altíssima energia necessária nesse processo, tá? Que é a energia para que a gente aqui rompa a ligação π, que é a ligação mais fraca. Essa energia, ela é de aproximadamente 260 kJ por mol, tá? Então, esses 260 kJ por mol, kJ por mol, eles seriam para a gente, né, a barreira energética para que um isômero se transforme em outro. Energética para conversão entre os isômeros. Para conversão entre os isômeros. E, portanto, né, igualzinho eu te falei no iniciozinho, para eu rotacionar em torno do eixo da ligação simples, gente, a energia necessária aqui, ó, é de mais ou menos 10 kJ. 4 nesse caso, tá? Mas entre 10 a 20, 10 a 30, não vai passar muito disso para eu poder girar em torno dessa ligação. O que acontece em qualquer temperatura. Agora, né, rotacionar em torno de uma ligação dupla, ok? Nos compostos, vai envolver mais ou menos, para que isso aqui aconteça, ó. Para que isso aqui aconteça, ó. Eu vou quebrar meu brinquedo, né? Não consigo nem girar 360 graus. Para que isso aqui aconteça, ok? Eu preciso de mais ou menos 260 kJ por mol, que é uma energia extremamente alta. Estamos falando de uma energia capaz de quebrar uma ligação covalente. Pra vocês terem uma ideia, ligações de hidrogênio são interações intermoleculares que a gente considera como muito fortes, não é? Elas têm uma energia aqui de mais ou menos 60, 80 kJ por mol. Ou seja, não é? Essa ligação, não é? Que precisa se romper para que a rotação ali aconteça, ela é muito, muito alta. O que isso quer dizer? Que a ligação dupla não vai permitir que um isômero se converta em outro em temperaturas baixas. Isso quer dizer que em condições ambientes, por exemplo, e até em temperaturas mais elevadas, um isômero, não é, espacial e o outro isômero espacial do tipo cis-trans ou EZ, ok? Eles sejam estáveis e, portanto, podem existir na natureza, mesmo com conexões idênticas, possam existir como moléculas diferentes, tá bom? E é isso que é importante a gente entender. O centro rígido, ele é essencial para que a isomeria geométrica venha a existir, não só nos compostos de cadeia aberta, mas também nos compostos de cadeia fechada. Combinado? Então foca nele porque ele é importantíssimo para a gente. Beleza, galera? Na próxima aula a gente trabalha com exemplos disso tudo e vamos, claro, aprender as regrinhas para a gente classificar. Beleza, moçada? Grande abraço, espero que vocês tenham curtido. Tchau!